Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um aulão aberto, né? Uma live hoje com uma convidada direto da Bahia, aqui conversando com vocês. Já já eu dou aula sobre elaboração de documentos psicológicos aqui para a rede da Bahia, né, gente? Bem feliz de estar por aqui. Eu vou colocar. A Lara já entrou aqui conosco, que é a nossa convidada. Eu vou colocar o tema da nossa live, que é laudos e parecer psicológico. Para quem entrar, poder saber do que a gente está falando, né? Bom, eu vou chamar a Lara então para conversar com a gente. Ver se ela consegue entrar conosco. Oi, Lara! Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá conseguindo me ouvir, Maia? Tô sim, tá ótimo. Deixa eu aumentar meu volume. Certinho, obrigada, Iramaia, pelo convite. Agradeço a oportunidade da gente falar sobre esse tema aqui hoje. Eu que agradeço. Gente, a Lara é uma parceiraça. A Lara, ela foi... tá emocionada. A Lara, ela foi a minha veterana na faculdade, né? Contando para vocês. A gente se formou lá na Estadual de Maringá. E eu conheci ela no projeto, principalmente, né, Lara? No projeto Patronato Penitenciário, que foi quando tudo começou. Pelo menos para mim, acho que para ti também, né, Lara? Na psicologia jurídica. Então, eu queria... A Lara, hoje, ela é proprietária do Vinculare. Lara, eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua formação, da sua atuação hoje. Conta um pouquinho para nós quem é você. Obrigada, Iramaí. Realmente, a gente já se conhece de longa data, né? Temos uma caminhada aí dentro da jurídica, temos um início ali muito semelhante num projeto de extensão, ainda na graduação, e ali acho que foi uma sementinha para despertar tudo isso que a gente tem feito. A Carol também, lá, a nossa veterana da UEI, está assistindo a gente. Bom dia, Carol. Onde tudo começou. E desde então, a nossa trajetória tem se encontrado, né, Iramaí, em vários pontos. Estou bem contente da gente poder desenvolver esses trabalhos que temos feito junto. E eu atualmente sou psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tenho 10 anos de atuação. Concomitante ao trabalho no fórum, né? Sou docente também em cursos de pós-graduação, disso nasceu também a Vinculare. Hoje a gente presta capacitações, supervisões e cursos com professores maravilhosos, dentre eles a Iramaia, no sentido de fortalecer a autonomia profissional, de fortalecer a qualidade técnica e ética dos profissionais que trabalham direta ou indiretamente com questões relacionadas a violências. Então, mais uma vez, obrigada e estou animada para o nosso bate-papo aqui. Eu falo que eu sou suspeita para falar, porque falar de psicologia jurídica, de laudo, de parecer, é o que eu gosto, né? Que bom, Lara. Então, a gente quer conhecer um pouco mais. Eu convidei a Lara porque ela faz parte de um contexto de trabalho muito importante para a produção de laudos. Então, a Lara, ela realiza perícias, ela realiza, então, os processos de avaliação psicológica em um contexto, que é o contexto judiciário. Eu queria, Lara, que tu contasse para nós, na questão do documento, né? A questão do laudo. Como é que surge essa demanda? Por qual motivo você realiza esses documentos na sua atuação? E como é a organização desse documento, desde a hora que você recebe as pessoas até a hora que você devolve essas informações? Bom, então, no contexto da minha atuação como psicóloga judiciária de um tribunal de justiça, nós realizamos projetos, realizamos outras ações, mas basicamente
realizamos avaliações psicológicas, perícias psicológicas para subsidiar uma decisão judicial. Então, nós não, o destinatário do documento que elaboramos, do resultado do nosso trabalho, é sempre o magistrado. Como psicóloga judiciária de um tribunal, eu atuo como auxiliar do juiz. Então, as pessoas que eu atendo são encaminhadas, né, dentro de um processo judicial em que o juiz determinou a realização desse trabalho de avaliação psicológica. Então, quando você diz, né, quando você recebe essas pessoas, na verdade, elas não chegam até nós de forma voluntária. Diferente de alguns outros contextos, nós é que vamos atrás dessas pessoas para agendar as entrevistas, os procedimentos. Então, o primeiro ponto é que nós atuamos conforme a determinação judicial. O juiz é o nosso destinatário, o nosso demandante ali inicial e vai ser o destinatário do nosso documento. E não o usuário, não a pessoa as pessoas que nós atendemos. Então, recebemos os processos, né? O primeiro procedimento a gente fala que é a triagem, é uma leitura minuciosa desses autos para fazer realmente um planejamento dessa avaliação neste contexto. Né? A gente sabe que a avaliação psicológica é um procedimento técnico, científico, né, que envolve, na verdade, vários procedimentos, e que ocorre em diferentes contextos. E aqui a gente está tratando especificamente do contexto judiciário. Então, num planejamento, eu vou verificar quais são as pessoas necessárias para que eu faça uma análise, e nunca era mais uma pessoa isolada dentro desse processo judicial. Realmente é mais de uma pessoa. Então, famílias que por algum motivo recorreram ao Poder Judiciário, pensando assim nas varas de família, ou famílias que estão numa situação de vulnerabilidade, seja uma situação de risco para uma criança, para um adolescente. Então, nunca é uma avaliação individual. Primeiro ponto, né? Dificilmente, exceto quando é uma carta precatória, enfim, né, outras especificidades. Mas fazemos o planejamento, quem iremos entrevistar, se aplicaremos testes psicológicos, se as entrevistas serão majoritariamente individuais ou em conjunto, pai e filho, mãe e filho, entre os irmãos também. Realizamos um contato com a rede de proteção local, porque pensando que é uma avaliação mais global dessa família, visando subsidiar uma decisão judicial. Não são todos os processos que o juiz entende necessária essa avaliação técnica, porque aí, e eu vejo com bons olhos essa abertura do direito e essa necessidade, Iramaia, de recrutar outras ciências, dentre elas a psicologia, a psiquiatria, o serviço social. Então, recrutar outras ciências, outros conhecimentos para entender aquela situação tão complexa que chegou até ele. E a gente fala, quando está no judiciário é porque não é tão simples assim, porque todos os esforços da rede de proteção não foram suficientes para, por exemplo, superar essa situação de risco, ou a família não aderiu aos encaminhamentos, ou se é numa vara de família, né, a família não está conseguindo lidar ali com aquela situação, e precisou recorrer a um terceiro para decidir, por exemplo, a guarda dos filhos num contexto de divórcio, ou uma mãe que está sendo está tendo seu acesso dificultado ali à convivência com o filho depois da separação. Então, né, pensando em várias temáticas que a gente atua dentro do judiciário. E aí entramos em contato com essas pessoas, né? Diferentemente do contexto clínico, eu falo que as pessoas nos procuram, pesquisam sobre nós, nos escolhem. No judiciário, não. Né? Nós é que fazemos esse contato, seja com o advogado ou com as próprias partes, para agendar as entrevistas. E a gente lida também, e isso tem um reflexo no documento que a gente vai elaborar depois, Ramai, que a gente lida com uma certa resistência dessas pessoas. É um contexto no qual as pessoas geralmente não gostariam de estar submetidas a essa avaliação para um processo judicial. Então, é muito comum nesse espaço faltas, omissões, ausências injustificadas, às vezes ausências justificadas, mas reiteradas. E isso faz com que, porque a gente tem um prazo para realizar essas avaliações também, né? Faz com que a gente tenha que justificar, pedir uma dilação de prazo, e depois vai impactar também a comunicação do resultado desse trabalho, que é por meio de um documento. Pois é. E eu queria entender, assim, Clara, desse contexto que você fala, como é que você decide o que vai para o documento? Uhum. Pensando que nesse contexto que a gente está falando, o melhor documento dentro da resolução 06 de 2019 é o laudo psicológico, pelas próprias características dele, né, visando subsidiar uma decisão, por toda a análise técnica, científica e essa análise mais detalhada do contexto familiar. Pensamos que o melhor documento a ser elaborado nesse contexto é o laudo psicológico.
E aí, eu sempre digo que a gente tem um duplo papel, Iramaia, tanto de contribuir com a decisão judicial, visando esclarecer ali alguns fenômenos do campo da psicologia, é importante isso também, esse cuidado quando a gente elabora um laudo, para que não adentre em decisões judiciais, para que eu tenha minhas... E isso não quer dizer que eu não vou me posicionar, que eu não terei uma conclusão. Pelo contrário, eu não vou fazer um relatório descritivo das entrevistas, e às vezes até uma crítica que os próprios magistrados fazem. Olha, mas se for só para descrever uma entrevista, a gente faz uma oitiva, por exemplo. Não, eu quero uma perícia, né? Eu quero uma avaliação. Isso que tu traz, só fazer um parênteses, Lara, é muito importante, porque isso eu via no trabalho do CLP, avaliando os processos éticos que chegavam, né? E tu também trabalhou um pouco com isso, também estava atuante na comissão de ética, né, Lara? Nos nossos conselhos, muita coisa que aparece, gente, sobre denúncias é justamente a elaboração de documento, né? E muitos deles vinham com transcrições de fala, transcrições de atendimento. A gente precisa fazer uma análise técnica daquilo que nós acessamos no nosso trabalho, desses fenômenos, né? Então, é um erro muito importante que essas pessoas redigam ou transcrevam e não façam essa interpretação à luz da nossa ciência, né, Lara? Uhum. Porque se você, enquanto psicólogo, não se posiciona ali, e quando eu digo posicionar, é trazer uma conclusão, bem dessa forma que você está trazendo, Irama, uma conclusão do ponto de vista técnico, o que todo o arcabouço teórico, né, e toda a caminhada que a psicologia tem aí enquanto produção científica, no que a psicologia pode auxiliar ali para aquelas informações que nós obtivemos. E realmente a própria resolução traz isso, evitar transcrições literais, né, o tal do SIC. Claro, numa expressão mais específica, a gente pode usar, mas tomar esse cuidado para não fazer do nosso documento psicológico uma mera transcrição de entrevista, e sim trazer as conclusões do ponto de vista técnico, tal qual o psiquiatra faz quando ele faz uma perícia psiquiátrica, o assistente social também, o pedagogo também, e dentro do Código do Processo Civil, o juiz ele pode se valer de várias outras ciências, de vários outros tipos de perícia, pensando que realmente é essa avaliação por um expert naquela área, para auxiliar. E quando falamos da humanização da justiça, eu penso que a nossa contribuição vem justamente aí, pensando nessa abertura do direito às outras ciências e reconhecer, Amaya, que uma ciência isoladamente não dá conta de compreender todos os fenômenos. Então, é uma ótima oportunidade quando a gente tem essa possibilidade de elaborar um documento que vai ser utilizado como uma prova dentro do processo judicial, uma prova pericial, para subsidiar uma decisão judicial. O juiz ele não fica também restrito às nossas sugestões, porque do ponto de vista técnico eu posso ter várias conclusões, mas não necessariamente é isso que vai acontecer dentro do processo judicial, né? A perícia, a avaliação psicológica é uma das provas das quais o juiz pode fazer uso. Então, dentro do processo judicial, tem a prova pericial, tem a prova testemunhal, tem vários outros tipos de prova, e todo esse conjunto traz ali o convencimento, esclarecimento do juiz dentro daquela demanda. Então, a gente reconhece também que nós somos uma peça desse quebra-cabeça, uma peça bem importante, porque, né, já fazendo esse link com a comissão de ética e com o CRP, CFP, dentro da psicologia jurídica, a gente tem um número, e você mais do que ninguém sabe bastante disso, né, Iramaia? Um número bem significativo de denúncias de documentos elaborados de forma equivocada. Claro que a gente tem também denúncias infundadas, porque quando a gente pensa em litígio, pensa em conflito, principalmente nos casos de disputa de guarda, né? Nós temos pessoas insatisfeitas com o resultado ali da nossa avaliação, e uma das formas que as pessoas têm para tentar lidar com essa insatisfação de uma avaliação que não foi tão favorável às competências parentais da mãe, por exemplo, ou sugeriu alguns encaminhamentos que uma das partes não concorda, é a denúncia, né, dentro dos conselhos de classe. Isso no serviço social também e outras áreas de atuação. Mas na psicologia a gente vê bastante isso. Então é preciso, claro, uma cautela e um cuidado do profissional que elabora o documento, pensando na importância que ele tem dentro do processo, na importância que ele tem para essa família,
E pensando que estamos trabalhando numa situação de conflito, de litígio, e às vezes o psicólogo é colocado dentro disso por meio das denúncias. E ao mesmo tempo que Exato. temos as denúncias infundadas, também temos, talvez a gente, né, você que vai dizendo aí, mas talvez a gente pode entrar nisso agora, mas nós temos, lamentavelmente, as denúncias fundamentadas, de documentos Pois realmente, então. Eu de realmente gostaria documentos. de trazer, assim, porque, Lara, isso que você traz é muito importante. A gente tem essas duas formas de denúncia, que são as fundamentadas, de fato, em que as pessoas elas acabam infringindo o nosso código por não trazer a qualidade necessária para o documento, né? Fazer inferências de pessoas que não participaram daquele processo. Então, elas podem cometer muitos erros. E as que não são fundamentadas também. Por esse motivo, é tão importante o profissional ele estar seguro das informações que ele coloca ali. Porque se ele faz um documento pautado nas normativas, com a estrutura correta e necessária, se ele tem segurança sobre o limite da quebra de sigilo, aí a gente consegue ter, né, um documento que está adequado, independente da situação de conflito ali, né? Uhum. E por isso a importância da segurança. É isso que a gente sempre reitera e frisa para os alunos, porque eu preciso estar segura da qualidade do meu trabalho. Nos limites também, isso não quer dizer que eu tenho que ter segurança. Mas será que o que essa parte está me trazendo é uma verdade absoluta? Será que eu tenho que buscar a veracidade de todas essas informações? Enfim, a gente tem que se atentar ao nosso papel ali, que também não é de um investigador, por exemplo, mas de um psicólogo que está fazendo uma avaliação para analisar todas essas questões familiares e dar voz a isso dentro de um processo judicial. Porque antes, pouco reconhecimento se tinha sobre a importância da psicologia nessas situações. E hoje não, a psicologia ela é super valorizada dentro de um processo judicial, justamente por esse olhar para as individualidades, para a especificidade dessa família. Então, a segurança do impacto que esse documento tem e que realmente pode ser que não tenha uma aceitação de ambas as partes, ou enfim, o juiz, e também assim, eu acho que é bem curioso a gente trazer esse ponto, Iramaia, porque às vezes a gente conversa com colegas, mas o juiz pediu a perícia, eu fiz a avaliação, dei uma conclusão, uma sugestão, e o juiz nem aceitou. Olha, vamos reconhecer também qual é o nosso papel ali dentro, como a gente falou, o laudo psicológico ele é uma das peças dentro desse processo judicial. Não necessariamente o entendimento jurídico é o mesmo entendimento psicológico daquela situação, né? Então, reconhecer e não levar isso para o lado pessoal também, né? É importante. E, Lara, também tem o contraponto desse laudo, que é o parecer psicológico, né? Então, tem uma figurinha ali, uma figurona, eu diria, que é o assistente técnico, que pode ser contratado pela parte e fazer uma análise desse processo pericial, desse documento produzido, né? Uhum. Hoje a gente vê um aumento significativo da atuação do assistente técnico nos processos judiciais, o que é ótimo também, como um mercado de trabalho, como algo que também faz com que se eleve ali a qualidade de todo esse contexto. E por que ele é importante? Porque para contestar um laudo psicológico, então, né, terminamos a avaliação, fizemos toda uma análise, elaborei de forma técnica, segura, não fiz uso de transcrição, analisei apenas pessoas que eu entrevistei, porque às vezes eu posso atender um processo que a mãe não mora ali no município que eu resido. E não tem como eu fazer inferências ou analisar essa mãe sem eu ter tido contato com ela, só por meio do discurso do pai, por exemplo. Eu tenho que me ater a essa situação e, por isso, cuidado com as palavras. Às vezes eu lido com situações em que o planejamento da avaliação foi ótimo, a aplicação ali dos instrumentos, os procedimentos e a análise que o profissional fez também foi muito boa. Mas a dificuldade, Iramaia, é transcrever isso num documento. E um documento que vai ser lido por uma pessoa por pessoas, na verdade, que tem uma outra formação. É diferente de eu fazer um documento psicológico para encaminhar para você, que também é psicóloga, e aí você tem uma outra, tem a mesma formação, na verdade, tem uma outra compreensão que o juiz pode ter.
Então, eu tenho que fundamentar. Quando eu uso termos técnicos, eu tenho que explicar para esse leitor o que é esse termo técnico. Quando eu discorro ali sobre os procedimentos que eu utilizei, preciso explicar quais são esses procedimentos. Isso não quer dizer que meu laudo vai ser uma dissertação também, mas eu tenho que fazer esse documento de forma compreensível. Né? E a gente tem a figura do assistente técnico que vai justamente analisar esse documento psicológico. E o assistente técnico, ele tem a mesma formação que eu tenho, então ele também é um psicólogo, e ninguém melhor do que ele para fazer essa análise das conclusões, análise dos procedimentos e até da estrutura do laudo, porque pode parecer que não, mas é o primeiro ponto que os advogados e os assistentes técnicos analisarão. Poxa, deixa eu pegar esse laudo aqui, deixa eu ver se ele está lá com o que prevê o Conselho Federal de Psicologia, identificação, descrição da demanda. Então, assim, a sugestão é que, de início, já se tenha essa estrutura. E aí a gente, né, em outras oportunidades, a gente vai discorrer sobre todos os pontos ali, principalmente o conteúdo, mas a estrutura tem que ser o primeiro ponto para a gente se atentar, porque pode ser o primeiro ponto de impugnação. É uma coisa que eu vejo, Lara, a gente faz esse trabalho, né, enquanto assistentes técnicas também. Como você falou, é um campo de trabalho muito vasto, muito interessante. E só que a gente precisa ter conhecimento técnico, principalmente das legislações, das estruturas documentais, porque como você traz, é a primeira coisa que a gente olha. E geralmente a estrutura, né, quando a gente... É engraçado isso, porque quando eu sou contratada para fazer esse trabalho, a estrutura já é a primeira coisa que eu falo, nossa, talvez essa pessoa não tenha lido ou está desatualizada em relação à resolução também. Ainda está na antiga, que é a 07 de 2003, sequer prestou atenção na nova que tu traz, que é a 06 de 2019, né? Então, já começa do básico, que é uma coisa que a gente pode analisar, e eu tenho trazido, né, a coisa do subestimar. O psicólogo acha que sabe elaborar documentos, mas quando a gente vai olhar os detalhes da sua prática, tudo isso que você está trazendo, essas necessidades de análise, de subsídio, de estrutura, a gente percebe enquanto assistentes técnicas que, infelizmente, a nossa profissão ainda está pecando, né? Uhum. E a importância dessa atualização, né, Irameia? Às vezes, sou graduada, não sei quanto tempo, sei sobre elaboração de documentos, já faço isso há anos e anos e anos, mas eu preciso me atentar às mudanças no nosso código né, de todas essas resoluções e legislações também, sobre o que está em vigor hoje. Essa resolução de 2019, ela é recente, mas não é tanto assim, né? Se a gente for pensar numa prática profissional. Então, esse alerta que nós sempre trazemos, né, Irameia, sobre a importância do psicólogo ter conhecimento sobre o que está em vigor atualmente, porque isso também vai fazer com que ele tenha segurança, né? Além de todo o aperfeiçoamento, capacitação e a necessidade de supervisão, dependendo do caso. Mas para que se tenha e assim, né, e trazendo a sua experiência como assistente técnico, então, assim, é o primeiro ponto, a estrutura, vamos ver a estrutura. E quando a gente fala, mas o que acontece se eu fizer um documento elaborado de forma equivocada? Justifico que eu não tinha conhecimento sobre isso. Isso não pode acontecer, né? Porque já está assim, subentendido que você, enquanto psicólogo, com registro de CRP ativo, você tem ciência, conhecimento e capacidade para elaborar um documento representando ali a sua profissão, representando ali a ciência psicológica. E aí a gente tem várias consequências. Deixa eu fazer um parêntese, porque o nosso código de ética, ele traz isso de uma maneira tão importante, né? De que a gente tem que assumir trabalhos apenas para os quais a gente está preparado. E aí a gente vê, agora está aumentando muito a questão do perito ad hoc, né? Então, ou até do próprio assistente técnico, que vão fazer uma avaliação, uma análise em trabalhos que eles não estão preparados para fazer. E aí acabam incorrendo em erros. Então, a gente se prepare como tu traz. É uma obrigação nossa profissional estar atualizada, estar preparada, qualificada para os trabalhos que a gente se propõe a realizar.
Então, isso que você coloca é fundamental. A gente vê muitos colegas, de fato, entrando em ações, em trabalhos, em campos de atuação. É bem importante que a gente entre, que a gente ocupe esses espaços, mas de forma preparada. E não só tecnicamente, né? Falando do campo das violências, principalmente. Emocionalmente também é importante que haja esse preparo, né? Então, quer dizer, a gente precisa pensar nisso também. Sim, quando você traz isso, né, do emocionalmente, desse preparo, eu digo que, porque assim, é um campo de trabalho que tem crescido de forma muito significativa das violências, a violência psicológica, que hoje é reconhecido também como um tipo de violência, e isso faz com que a gente tenha um avanço ali, pensando da própria criança, no adolescente, e a possibilidade de atuação. Antes a gente achava que para fazer perícia só por meio de concurso público, e não, né? Tem aumentado de forma muito significativa a nomeação de peritos externos e esse cuidado, porque o juiz, quando ele nomeia, bom, eu tenho uma psicóloga aqui no cadastro de auxiliares, então vou nomear a Iramaia para fazer essa perícia. E aí é um dever da Iramaia, enquanto profissional, verificar se naquela temática específica, eu acho que na verdade é um trabalho de reflexão e preparação ética, técnica e emocional também, já antes desse cadastro, antes de realizar um concurso público, antes de se dispor ali a atender crianças e adolescentes, porque a gente sabe do impacto que isso tem em nós também, enquanto profissionais, enquanto pessoas. Mas o juiz vai fazer essa nomeação e aí cabe ao profissional dizer se ele está apto a realizar aquele tipo de avaliação ou não. Pode ser que, por exemplo, eu sou perita e realizo avaliações, mas naquele momento eu estou me divorciando. Então, e para fazer uma avaliação de guarda, naquele momento eu não me sinto preparada. Então, eu vou justificar e não aceitarei essa nomeação. É importante a gente reconhecer a nossa incapacidade naquele momento. Pode ser que depois eu me sinta novamente apta ali, capaz de realizar aquela avaliação. E bem importante isso do preparo emocional, Iramaia, quando a gente lida com pessoas em conflito, vítimas ou testemunhas de violência física, sexual, doméstica. O preparo, a gente está falando bastante da técnica, pensando num documento elaborado de forma ok, mas também o nosso cuidado ético, com as consequências desse documento. Quando você perguntou inicialmente, eu acho que eu acabei não respondendo, quais informações que vão para esse documento? Porque nos contextos de entrevistas e todas as informações que a gente obtém durante a avaliação, a gente tem que fazer um filtro e pensar o que é importante para aquela demanda, para aquele contexto em que foi solicitado o documento. A própria resolução é bem clara quanto a isso, né? Eu preciso ali elaborar um documento acessível e compreensível ao destinatário dele. Então, teremos acesso a muitas informações, mas eu tenho que fazer esse filtro, né? E colocar ali o que realmente é necessário para aquele contexto específico. Isso também é um exercício constante de o que eu coloco, o que eu não coloco. Eu tenho receio de ser omissa e não colocar isso, mas se eu colocar tudo vai ficar gigante. Então tem toda essa... E eu falei, cada caso é um caso. Por isso que a gente não tem um modelo específico, né? Então, olha, laudo de guarda é exatamente dessa forma, laudo de alienação parental, laudo de violência sexual. Não, porque depende muito do caso concreto. A gente tem ali estruturas, recomendações técnicas, éticas, e a Iramaia, né, bem sabe disso, porque trabalha diretamente com essas questões dos documentos, mas dentro disso, a gente faz esse filtro do que realmente é importante ou não para aquela demanda. Perfeito, Lara. E eu acho que a gente pode entrar, né, na questão dos erros e acertos. A Lara acabou de colocar um acerto muito importante, que é analisar a demanda, né? Então, eu e Lara, a gente vem dialogando já de um tempinho e estabelecendo parcerias, né, pessoal, sobre elaboração de documentos. Já fizemos algumas turmas de formação. E aí nós preparamos uma aula para vocês. Uma aula sobre justamente os principais erros e acertos cometidos por psicólogas na elaboração de documentos. Então, essa aula, gente, vai acontecer de forma gratuita, online, no dia 17 de novembro, às 20 horas.
pelo meu canal do YouTube, né, Lara? Então, a gente vai fazer essa transmissão ao vivo, vocês vão poder participar, tirar dúvidas. E a nossa inscrição, né, a inscrição de vocês, pode acontecer por meio de links que vão ficar na nossa biografia. Então, vocês podem clicar, se cadastrar, o cadastramento também é gratuito, né? Então, é só colocar o e-mail de vocês ali, e aí vocês estão cadastrados para participar dessa aula conosco. Que, olha, a gente guardou, concentrou, né, Lara, todo esse conhecimento sobre aquilo que é importante fazer, aquilo que é importante evitar, para poder passar para vocês nesse dia 17 de novembro. Uhum. Fica, né, um convite para todo mundo que está nos assistindo agora e vai assistir depois também, dessa oportunidade de ter acesso a um conteúdo de qualidade com pessoas, né, principalmente com a Ira Maia, com pessoas que trabalham cotidianamente com essas questões o cuidado que temos, né, Ira Maia, em toda a nossa trajetória, para pensar não só no resultado do nosso trabalho enquanto os usuários do serviço, enquanto os magistrados, enquanto os clientes de processos judiciais, mas pensar no nosso colega profissional, nos psicólogos, né? Pensar assim, no que o nosso conhecimento, a nossa bagagem pode agregar no sentido de preparar esse colega para atuar de forma mais segura. Então, no dia 17, a Ira Maia vai conduzir essa aula que está, assim, maravilhosa, né? Convido a todos a participarem, se inscreverem como uma oportunidade mesmo de ter acesso a um conteúdo de qualidade com pessoa que domina a elaboração de documentos. Porque o que não queremos é depois que esses colegas que estão atuando com violências e atuando na psicologia jurídica incorram em erros, né, tenham ali um processo ético-disciplinar ou precisem justificar. Então, se for justificar, é justificar algo, por exemplo, pensando numa denúncia infundada, justificar, realmente se posicionar, por que teve aquela conclusão, né, por que realizou aquele procedimento com segurança. Eu acho que essa é a chave, né, fazer com que tenhamos segurança na nossa atuação. E no dia 17 vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Perfeito, Lara. E lembrando, assim, os profissionais também que trabalham em políticas públicas, com psicologia clínica, até mesmo organizacional, né, podem participar também, porque, gente, a todo momento nós somos requisitadas a produzir informações sobre o nosso trabalho. Quando a gente faz um registro no prontuário, a gente está prestando informações, a gente está quebrando um sigilo que tem um limite, né? Então, quando a gente produz um documento para um médico, para uma gestão, a gente está sempre precisando usar e ter como parâmetro as nossas normativas e esses cuidados éticos e técnicos que nós colocamos aqui. Então, toda a psicologia precisa se atentar para essa produção. Por exemplo, se a gente está numa política pública para um relatório psicológico, que vai estar ali dizendo no nosso contexto de atuação, dos procedimentos que eu realizei, desses cuidados, né, que eu preciso tomar. Então, se a psicologia clínica, né, realiza um trabalho que também pode acabar chegando no judiciário, inclusive, né? Então, eu posso fazer um relatório de atendimento, por exemplo, de uma mulher que sofre violência. E aí, essa mulher, ela pode ter esse documento, muito embora não seja essa finalidade específica, mas esse documento ele pode acabar chegando também no processo judicial, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, como a Lara traz, né? É muito importante de ter segurança em relação àquilo que nós estamos transmitindo, como transmitimos e as consequências dessa prestação de informações. Então, Lara, eu agradeço imensamente você compartilhar dos seus conhecimentos, um pouco da sua prática profissional, que é tão vasta. E a gente se encontra, então, né, como você colocou, vai ser uma aula aberta guiada por mim, de transmissão ao vivo, gratuita. E eu espero que vocês possam participar, vai ser um momento muito especial. Obrigada novamente, Ira Maia. É um assunto que a gente ficaria horas e horas aqui conversando, porque tem tanta informação e a gente vê o brilho nos olhos de quem faz o que gosta, né? Conversando aqui com você, com essa transmissão do conhecimento e podendo dialogar é muito importante e pensando nisso, né? No fortalecimento da segurança profissional. Só para finalizar, né, você falando ali do clínico, é importante isso, nós estamos trazendo informações aqui, nessa aula principalmente,
que não é restrita a psicólogos judiciários ou psicólogos que atuam diretamente no sistema de justiça. Às vezes, num processo judicial, eu tenho um laudo psicológico elaborado pelo perito, tenho um parecer psicológico elaborado pelo assistente técnico e um relatório psicológico elaborado por um psicólogo clínico que atende algum membro dessa família. Então, cotidianamente, os psicólogos são demandados. E, às vezes, nas supervisões, eu recebo psicólogos clínicos falar, Lara, mas o que eu posso, o que eu não posso colocar? Tem o contexto terapêutico, tem a questão do sigilo, eu posso me negar a elaborar? Então, sobre isso tudo, a gente vai conversar nesse dia. Perfeito, Lara. Obrigada. Então, e pessoal, um abração para vocês. Um ótimo dia que está começando para nós, né? E nos Uma boa semana. Boa semana. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Aramai. Obrigada.